Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos dar aí início a mais uma aula, né? Hoje, o nosso último dia aí da semana. Então, hoje, sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Então, hoje nós estaremos finalizando as nossas atividades avaliativas 1 e 2. Então, nós estaremos finalizando com português. Nós vamos fazer aí a atividade 1 e 2 de português, certo? Então, vamos lá. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, olha só. Primeira pergunta. Quais são os tempos verbais? E vamos explicar, nós vamos explicar cada um. Então, vamos lá. Então, vamos colocar tempo presente. Vou colocar aqui, hoje. Sempre gravem essas palavrinhas. Então, o tempo presente é hoje. Quando expressamos um fato que ocorre no momento em que se fala. Então, é o meu tempo presente. Depois, tempo pretérito ou passado, tá? Os dois termos estão corretos, que se refere a ontem, tá? Então, tempo pretérito ou passado se refere a ontem. Então, é quando expressamos um fato anterior ao momento da fala. Então, anterior quer dizer antes, né? Então, quando expressamos um fato anterior ao momento da fala, quer dizer que já aconteceu. E depois nós temos o tempo futuro, que se refere a amanhã. Quando expressamos um fato posterior ao momento da fala. Posterior quer dizer que vai vir, ainda está por vir. Por isso que falamos que é referente a amanhã, né? Então, esses são os tempos verbais. Então, o tempo presente, que é hoje, é quando expressamos um fato que ocorre no momento em que se fala. Tempo pretérito ou passado, se refere a ontem, quando expressamos um fato anterior ao momento da fala. E o tempo futuro, que está relacionado ao tempo de amanhã, quando expressamos um fato posterior ao momento da fala. Certo? Exercício 2. Indique a pessoa e o tempo das formas verbais destacadas em cada frase. Então, nós vamos lembrar quais são as pessoas. Nós temos 3 pessoas. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira e segunda e terceira pessoa do plural. Então, primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, e terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, e terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, nós vamos identificar aqui quais são as pessoas, de acordo com o verbo que está conjugado, e nós vamos colocar o tempo, tá? Em que está as frases, o tempo verbal. Então, tá lá. Isabela e Mariana foram embora mais cedo. Foram quer dizer elas, Isabela e Mariana. Então, está na primeira pessoa do... Na verdade, não é a primeira pessoa do plural, né? Isabela e Mariana foram, é elas. Então, é a terceira pessoa, elas. Terceira pessoa do plural, porque está se referindo a elas, né? E o tempo verbal é passado ou pretérito, tá? Vocês podem escrever passado ou pretérito. Então, Isabela e Mariana foram embora mais cedo. Então,
aí no gabarito parece que está escrito primeira pessoa do plural, mas foi engano aí, pessoal. Primeira pessoa do plural é nós. Então, nós é quando inclui eu junto. E aqui está falando só de Isabela e Mariana, né? Não está falando eu, Isabela e Mariana. Então, por estar falando sobre Isabela e Mariana, são elas. Então, é a terceira pessoa do plural, elas. Nunca chego atrasado. Está se referindo a mim, eu. Então, primeira pessoa do singular. Vamos pôr, qual é essa pessoa? Eu. Chego, está em que tempo? Tempo presente. Tempo presente. Letra C. Somente a água mata a sede. Então, está se referindo à água, ela. Então, ela é a terceira. Terceira pessoa do singular. Ela está se referindo à água. Mata. Mata quer dizer tempo presente, agora. E letra D. Amanhã é sábado, mas trabalharei. Então, está se referindo a mim também, sou eu. Então, é primeira pessoa do singular. Eu. E trabalharei. Amanhã trabalharei. Então, é tempo futuro, tá? Então, é o tempo futuro. Complete. Formas verbais que terminam em ão, indicam ações a serem realizadas no futuro. Futuro, tá? Futuro. Formas verbais que terminam em ram indicam ações realizadas no passado. Eu posso escrever passado ou eu posso escrever pretérito, tá? As duas formas estão corretas. O verbo no infinitivo caracteriza-se pela terminação R, que é o ar, ir, certo? Letra D. Letra D. O verbo no indica que a ação está acontecendo e sua terminação está lá, ando, indo. Então, o verbo no gerúndio, né? A letra D. Então, perdão, a letra D, o verbo mostra uma ação finalizada. Então, é particípio, que é o a do e do ido. Então, e mostra uma ação finalizada. Particípio. E o verbo que tem a terminação ando, indo, é o verbo no gerúndio. Então, o verbo no gerúndio indica que a ação está acontecendo. Então, ela não finalizou. O gerúndio não finalizou, então, estou cantando. Então, eu não terminei de cantar. Ah, o menino havia cantado. É uma ação finalizada, participe. Certo? E o exercício 4, pessoal, vocês vão circular os verbos que estão no infinitivo. Lembrando que a forma do verbo infinitivo, a forma nominal do infinitivo, é como se eu chamasse o nome do verbo. Então, vai sempre terminar em ar, ir. Então, letra A. Rir é o melhor negócio. Então, eu vou circular a palavra, o verbo rir. Comer verduras é importante para a saúde. Eu vou circular aí o verbo comer. Vou fazer o possível. Então, eu vou circular aqui o verbo fazer. Os amigos foram acampar. Então, eu vou circular o verbo acampar. Então, é somente os verbos no infinitivo, tá, pessoal? Exercício 5. Escreva o plural das palavras. Então, vamos tomar cuidado aí com as palavras que terminam com S e com Z. Então, tá lá.
Feroz vai ficar ferozes. Ônibus. Ônibus tá naquelas regrinhas das palavras que não muda, continua do mesmo jeito, no singular ou no plural. Fica ônibus mesmo. Rapaz vai ficar rapazes. País vai ficar países. Ó, o acento aí, tá, pessoal? Lápis também está na regrinha das palavras que não muda no singular nem no plural. Vai ficar lápis mesmo. Nariz vai ficar narizes. Pires também fica da mesma forma, não muda. Pires. E português vai ficar portugueses. Certo? E aí, então, nós temos a atividade 2 de português. Então, vamos lá. Na atividade 2, vocês vão relacionar. Eu tenho lá a pessoa, né? E vocês vão relacionar com as frases, certo? Então, olha só. Primeira pessoa do singular, sou eu. Então, você vai ver que frase que está se referindo ao pronome eu. Letra B, terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural é eles ou elas. Qual dessas frases que encaixa aí? Primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural é nós. Qual frase encaixa aí no pronome nós? E letra D, a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. E aí vocês vão relacionar, então, de acordo com cada frase. 2, de acordo com os tempos verbais, complete. Então, vocês vão usar aí, vão escrever tempo presente, tempo pretérito ou tempo futuro. Vocês vão colocar aí de acordo com a definição de cada um. 3, complete as frases com as formas nominais indicadas entre parênteses. Então, por exemplo, tá lá a letra A. Vocês vão completar com o verbo analisar, só que o verbo no gerúndio. Como que fica o verbo no gerúndio analisar? Letra B, o verbo ouvir no particípio. Letra C, o verbo amanhecer no gerúndio. E letra D, o verbo resolver no particípio. Ok? 4, escreva 2 verbos. Aqui vocês vão pensar e vão escrever. 2 verbos na forma do infinitivo, 2 verbos com terminação -ão, né? E 2 verbos com terminação -ão. E o 5, vocês irão completar com o plural das palavras. Então, vocês vão completar com o plural das palavras. Lembrando que tem algumas palavrinhas que continuam da mesma forma, tanto no singular como no plural. Ela vai continuar da mesma forma, não vai ter acréscimo de S. Ela vai continuar da mesma forma que ela está escrita, de acordo com a grafia. Certo, pessoal? Então, só para lembrar vocês, vocês irão escrever o nome completo na atividade 1 e 2 de português. Vocês irão caprichar na letra, tá? E assim que vocês estiverem terminando aí a atividade 1 e 2 de português, então, automaticamente estamos finalizando durante toda a semana todas as atividades avaliativas 1 e 2. Então, por favor, peço encarecidamente que terminando, peçam para o pai de vocês, para o pai, para a mãe, para alguém da família estar levando no colégio as atividades avaliativas, tá bom? Porque daí na semana que vem a professora já vai estar passando no colégio para recolher as atividades, para corrigir e já lançar nota de vocês. Combinado? Então eu quero desejar aí para vocês um ótimo final de semana. Descansem e começaremos na nossa próxima semana com os nossos módulos, né? Continuaremos fazendo as atividades na apostila. Certo? Então, beijos e um ótimo final de semana para vocês.